Bom, pessoal, mais uma vez, boa noite. Bom, é com imensa satisfação que, em nome do curso de Lato Sensu de Energia Solar, eu apresento o colega aí, Cristiano Ruschel, que vai fazer uma palestra para a gente sobre perspectiva da energia solar no Brasil. O Cristiano, atualmente ele é analista de pesquisa energética da EPE. Bom, para quem não sabe, a EPE ela é o órgão que é ligado ao Ministério de Minas e Energia, que é responsável pelo planejamento, principalmente planejamento da expansão, tá? Então, ou seja, todas as fontes que estão sendo conectadas na rede aí, nos horizontes decenais e no horizonte de 25 anos, quem é responsável é a EPE. Esta é a quinta palestra desse semestre, né, do ciclo de palestras que a gente está fazendo online, mas é a 15ª palestra e última palestra do curso que termina nesse final de semana, tá bom? Bom, o Cristiano, ele é engenheiro mecânico, formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, desenvolveu sua dissertação de mestrado e tese de doutorado no Laboratório de Energia Solar LabSol, também dessa universidade, nas áreas de simulação e monitoramento de sistemas fotovoltaicos. Ele trabalha desde 2015 na EPE, né, como analista de pesquisa energética, tendo participado aí de diversos estudos realizado e feito, contribuído para várias notas técnicas, relacionadas ao tema de energia solar fotovoltaica. Então, a gente está falando com o cara de solar fotovoltaica, além de fazer aí a análise e habilitação técnica de empreendimentos para os leilões de energia, tá? Bom, como questões práticas, né, quem já participou das palestras anteriores sabe como a gente costuma atuar, né, em relação à prática. Bom, o Cristiano ele vai fazer aí a sua apresentação, né, falando sobre a perspectiva da energia solar no Brasil, e as perguntas elas devem ser feitas no chat. Eu e o Florian, a gente se incumbe de coletar essas informações e essas perguntas para que a gente direcione ela ao final da palestra para o Cristiano. E os alunos de graduação, especialmente, só lembrando, né, deixar, por favor, o nome, matrícula, curso e e-mail no chat, que também a gente coleta, pois essa palestra vale como uma atividade complementar dos cursos, tá bom? Curso de engenharia. Então, mais uma vez, Cristiano, muito obrigado aí pelo aceite do convite, tá bom? É uma honra tê-lo aqui com a gente e fique à vontade, sinta-se em casa e muito obrigado de novo por poder fechar, né? A gente vai fechar com chave de ouro o curso de energia solar. E obrigado mais uma vez. Florian, quer colocar alguma coisa antes? Opa. Acho que você falou tudo, mas, de novo, vou repetir e reiterar os nossos agradecimentos por ter aceito o nosso convite para dar a palestra, e tenho certeza que vai fechar a cereja no topo do bolo. Não posso parar de falar de comida, como um bom francês, para fechar esse ciclo de palestra. Acho que agora é hora de dar a palavra para vocês, falamos o bastante. Bom, obrigado, Rodrigo. Obrigado, Florian, pelo convite, pela apresentação. Espero corresponder à expectativa e obrigado pela honra de fechar o curso. Então, não estava nem sabendo, mas então, eu vou falar um pouquinho aqui. Eu mudei um pouquinho o nome da apresentação para Histórico, Desafios e Perspectivas de Energia Solar Fotovoltaica no Brasil, porque não vou focar só nas perspectivas, mas também no que vem acontecendo, no que a gente vem trabalhando, quais desafios a gente vem enxergando, no que a gente vem trabalhando para o crescimento da energia solar fotovoltaica no Brasil. Então, estou tentando passar aqui, agora passou. Primeiro começar, o Rodrigo já falou um pouquinho da EPE, né, mas a EPE é a empresa pública vinculada ao Ministério de Minas e Energia e desenvolve estudos e estatísticas energéticas para subsidiar a formulação, implementação e avaliação da política energética nacional.
é integrante do Conselho Nacional de Política Energética, com direito a voto, e tem por finalidade, então, realizar estudos e pesquisas destinados a subsidiar o planejamento do setor energético como um todo. Isso incluindo energia elétrica, petróleo, gás natural e derivados, fontes renováveis, carvão mineral, energia nuclear, eficiência energética, entre outros. Então, alguns produtos aqui da EPE, as nossas notas técnicas, relatórios, anuários, e diversos. O WebMap EPE é muito interessante também, não sei se todo mundo conhece, mas vale a pena acessar, tem informações de todo o setor energético, desde óleo, gás, linhas de transmissão, tanto já existente como projetado ou contratado. Então, inclui também terras indígenas, reservas legais, então dá para fazer umas análises bem legais. Vídeos informativos, tem um canal no YouTube que tem vídeos sobre um pouquinho de tudo de nosso trabalho. Conteúdo educacional, uma parte bem importante do nosso site também, o ABCD Energia, tem um conteúdo mais simples, assim, para crianças e adolescentes, com o básico sobre energia. E nossas redes sociais também, que para quem quiser acompanhar, a gente vem postando nossos trabalhos lá para melhor divulgação. Então, começar falando em divulgação, né, a gente lançou essa semana esse fact sheet aqui de energia solar e fotovoltaica. A gente vem lançando vários documentos desse tipo, que são documentos mais curtos, assim, visuais, com informações diversas. Esse aqui de fotovoltaica, a gente tinha lançado um de eólica já, tem de outras áreas também. E são documentos mais simples que têm indicação de material de estudo para quem quiser ir se aprofundando. Geralmente tem vários links para quem quiser saber mais. Então, como eu falei de fotovoltaica, saiu essa semana. Tem em português e inglês, aqui está o link aqui. Eu vou disponibilizar a apresentação depois, o Rodrigo falou que vai passar para vocês. Mas esse é bem fácil para achar, também está na capa do nosso site. Então, começar falando um pouco do panorama geral do sistema elétrico brasileiro, antes de entrar na fotovoltaica, das mudanças que o sistema elétrico brasileiro vem passando, né? Que é o que a gente basicamente estuda na EPE, na Diretoria de Energia Elétrica. Historicamente, o Brasil foi muito atendido por hidrelétricas e termoelétricas, né? Ainda hoje é assim, mas já vem começando a mudar. A eólica, em 2019, já tem uma penetração razoável, mas ainda as hidrelétricas e térmicas, incluindo biomassa, são ali mais de 80% da matriz. Mas também, como a gente não constrói novas hidrelétricas já tem algum tempo, e as que constrói não tem reservatórios, isso vem causando algumas mudanças na matriz. Aqui nesse gráfico de baixo, a gente pode ver que a energia armazenada, em relação à carga mensal, ela vem diminuindo a cada ano. Então, vem trazendo novos desafios para o sistema, que antes contava com aquele armazenamento aqui chegou, ainda em 2000 ainda eram 6 meses, já chegou a ser até plurianual no passado. Agora vem reduzindo cada vez mais, mas ainda é um armazenamento importante que nos ajuda a balancear a variabilidade das renováveis, por exemplo. Mas isso vai ficando cada vez mais desafiador no futuro, como a gente vem construindo poucas hidrelétricas no reservatório. E a perspectiva aqui do PDE 29 era de metade da matriz mais ou menos ser atendida por hidrelétrica, a solar que passa de 1% para 5%, só geração centralizada, né, se não está contando distribuído. A eólica passa de 9% para 17%, e as térmicas aqui também tem um pequeno crescimento também em função desses desafios, que a princípio o plano vem tratando como respondidos por termoelétricas, mas tem outras soluções em estudo, como armazenamento de energia, resposta da demanda, ou repotenciação de hidrelétricas. Então, isso aqui cada ano é revisto. Nesse ano, a gente está com um trabalho difícil aí de recalcular tudo isso com os impactos da pandemia, tem queda no PIB prevista, então talvez os números, todo ano eles mudam um pouco, né? Esse ano vai ter mais mudança, principalmente no total talvez seja um pouco menor, mas o crescimento das renováveis é algo que vai vir, né? Esse gráfico aqui, o último que eu não falei, mostra as capacidades contratadas e os preços das fontes. Aqui o azul é a eólica, né? Lá atrás, em 2004, ela começou, depois de 2009, ela teve uma queda de custo importante, depois veio mantendo ali aquele custo e mais uma vez teve uma nova queda, atingindo um patamar aqui abaixo de R$100 por megawatt-hora. E a solar começou bem depois,
começou bem mais cara, né? Custava mais que o dobro da eólica, mas rapidamente já atingiu um nível muito parecido. Então, são as duas fontes que, em energia, são as mais competitivas. Aí, claro que precisam das outras fontes para dar essa complementação da matriz, tanto as hidrelétricas, as termoelétricas, mas elas vão, sim, cada vez ganhar mais espaço na matriz brasileira. Então, o Brasil tende a seguir no período decenal com uma oferta predominantemente renovável. Então, o que as hidrelétricas vêm perdendo de participação vem sendo ocupado quase completamente pela PCH eólica, biomassa e solar. Tem alguma coisa de hidrelétrica ainda que o plano PDA está indicando como possível de ser contratado, como vantajoso. São essas que estão listadas aqui, mas a maioria hidrelétricas menores, que acabam não fazendo tanto efeito, né, tanto peso, por isso essa queda na participação das hidrelétricas. Mas a predominância segue de fontes renováveis não emissoras com mais de 80% da capacidade do sistema. Essa expansão, então, como calculada no PDA 29, requereria investimentos de 239 bilhões, e as emissões ficam com um valor abaixo da contribuição estimada do setor elétrico no atendimento dos compromissos do Acordo de Paris. Então, feito esse panorama, agora eu vou passar para a energia solar fotovoltaica propriamente dito. Então, como o Rodrigo falou, que é um curso de pós-graduação de especialização em energia solar, então eu foquei bastante a apresentação, né? Tem bem detalhada vários estudos nossos de energia solar. Espero que todo mundo possa aproveitar. Começando aqui, lá em 2011, né, não sei quem já estava no setor na época, a ANEEL lançou a chamada estratégica número 13 para fazer projetos, na época eram considerados grandes, mas hoje são projetos pequenos, de 500 kW, 1 mega, projetos pilotos de fotovoltaica. Um ano depois, a ANEEL lançou a Resolução 482, que instituiu o Net Metering, e a EPE já vinha estudando lá em 2012, analisando a geração da solar na matriz brasileira. Em 2013, primeiro leilão de participação da fotovoltaica, mas só em 2014 ela foi ter contratação de fato. Em 2015, já mais 2 leilões com contratação. Em paralelo, a ANEEL revisou a 482, né, criou novos modelos de geração distribuída. 2016 foi um marco para nós, que teve o início do requisito de medição e leilões, né, deu uma filtrada nos projetos, os projetos que a gente recebia lá foram menos projetos, mas projetos mais robustos, mais maduros. Depois, em 2017, já as primeiras usinas entrando em contratação e em operação, as primeiras contratadas. No ano seguinte, já 1 giga em operação. Em 2019, os últimos leilões contratou acumulado só na CR 4,5 GB. E em 2020 já atingiu, acho que essa semana, a marca de 6 GB, contando geração distribuída e centralizada. Então, um crescimento muito grande, né, de 2017 para 2020, de praticamente 0 para 6 GB. Eu não tenho aqui quanto tempo as outras fontes levaram, mas eu acredito que tenha sido a mais rápida chegando numa marca dessa. Então, passando aqui nos projetos cadastrados para os leilões, né, que é o que a gente recebe na EPE, lá de 2013, antes ainda do início do requisito das medições, começou com 109 projetos e foi crescendo até 2015, cerca de 650. E como eu falei, deu aquela filtrada, né, nos projetos com o início do requisito das medições, mas voltou a crescer nos anos seguintes. Bateu o recorde aqui no ACE de 2019, esse leilão aqui acabou sendo suspenso, a gente tem o dado de quantos foram cadastrados, a gente chegou a fazer a habilitação. Mas cerca de 800 projetos, quase 30 GB cadastrados. Então, foi um crescimento muito rápido. Falando aqui um pouco de onde estão esses projetos, estão até bastante espalhados pelo país, principalmente no Nordeste e Sudeste, mas mais recentemente, que são aqui no mapa tem os pontos vermelhos e azuis, que são as estações solarimétricas instaladas para o leilão. Então, as vermelhas são as mais antigas, que já existiam até 2018, e as azuis foram as que foram instaladas em 2019, ou para os leilões de 2019, né? Precisa de 1 ano de medição, então elas foram instaladas pelo menos 1 ano antes. Então, a gente pode ver que eles estão se concentrando mais na região Nordeste, né? Ou no norte de Minas Gerais, que também tem características de radiação muito parecidas aqui com o interior da Bahia, por exemplo. E, geograficamente é muito parecido, questão de radiação. Então, a gente teve um total de 163 estações instaladas,
59 delas foram para os leilões de 2019. Então, falando um pouco da habilitação técnica que a gente faz na UNEPE, né, o que impede os projetos que não participam dos leilões de participar. Então, era um problema muito grande lá por 2017, 2018, tinha muita discussão de falta de espaço de conexão, de margem de escoamento, principalmente no Nordeste. E, então, lá em 2018, 120 projetos chegaram a ficar fora do leilão por causa disso. Mas isso foi algumas questões pontuais de atraso de obras, teve a falência da Bengua, que era uma empresa grande que tinha umas obras que deveria ter construído lá, mas já em 2019 os problemas já diminuiu bastante com as obras avançando. Então agora praticamente já não teve no último leilão, ou teve muito poucas inabilitações pela conexão. Por outro lado, teve um crescimento nos problemas entre projetos com licença ambiental e direito de uso do terreno. Questões técnicas de produção de energia, o registro do projeto na ANEEL, isso vem tendo muito pouco caso, os projetos já estão bem mais maduros. E não é a parte técnica que vem pegando tanto, é mais questões legais ou de conexão que às vezes foge ao controle do empreendedor. Então a gente tem esse histórico, né, de projetos que são cadastrados, a gente elabora essas notas técnicas, né, não sei quem conhece, que estão disponíveis no nosso site, que fala um pouco do histórico, né, como é que os projetos vêm evoluindo ao longo dos anos. Então, os módulos aqui eles têm um predomínio histórico do silício cristalino, desde lá de 2014, que a gente tem esse dado, sempre foi mais de 95% de silício poli e mono. Isso vai oscilando um pouco, né, que chegou a ser mais de 80% poli, depois chegou a ser quase todo poli aqui em 2017, cerca de 90%, depois o mono voltou a crescer nos últimos anos. A questão do número de células dos módulos de silício, ele também começou com módulos com menos células, aí parecia que tinha uma tendência de 72 dominar, até que surgiram os módulos de 144 células, que são aqueles com as células cortadas ao meio, e 144 eles vêm tomando uma fatia bem grande já tendo os projetos novos cadastrados em 2019, mais da metade dos de silício tinha esse tipo de célula, tipo de arranjo. Outra novidade, em 2019 foram os módulos bifaciais, e em 2018 praticamente não tinha um projeto ou outro. Em 2019 eles surgiram, já nesse leilão de 2020 que não aconteceu ainda, já foram 37% da potência dos módulos, da potência habilitada dos módulos, foram de módulos bifaciais. Então, os módulos bifaciais, vocês devem conhecer, eles têm vidro dos dois lados, né? Eles geram energia com radiação dos dois lados, mas ainda tem muita incerteza enquanto é o ganho, né, da produção de energia. Tinha alguma incerteza até um passado recente, os softwares tiveram que se preparar, tiveram que correr atrás de como estimar a produção de energia dos módulos bifaciais. Isso agora os softwares já têm, mas ainda tem muita incerteza da validação disso, né? Porque é uma coisa muito nova em projetos comerciais, né? Porque isso já existia lá desde os anos 80, já tinha pesquisa com isso, como a gente falou nesse artigo, mas isso apareceu nos projetos comerciais agora, então ainda não se sabe exatamente os ganhos. Tem estimativas desde 5% até 20%, então ainda precisa ser mais estudado isso. Então, outro ponto que vem evoluindo nos projetos, ou evoluiu, né, no primeiro momento, depois estabilizou um pouco depois, foi a questão do fator de dimensionamento do inversor, que ali no início, até 2017, teve uma queda importante nesse fator, que é a diferença entre a potência CA e a potência CC. Então, quer dizer que começou a se usar cada vez mais módulos por inversor. Isso leva a um maior fator de capacidade. Ele pode estar associado a uma queda no custo dos módulos, que vale a pena colocar mais módulos para aquele inversor, ainda que em alguns momentos a gente perca um pouco da energia, né? Como pode ver aqui nessa figura, a linha azul é um inversor com menos módulos, a linha amarela é um inversor com muitos módulos.
ele passaria aqui, ele perdeu essa subida aqui. Então, se o inversor fosse maior, aquele é de 1000, ele passaria aqui dos 1000, só que o inversor não tem capacidade de transformar mais energia, ele acaba formando esse platô aqui, reto, e perde essa energia, vira uma perda por sobrepotência, por corte inversor, mas que, dependendo das condições comerciais, pode ser vantajoso, mesmo que o módulo não consiga converter toda a energia, pode valer a pena. Aí eu fiz um adendo aqui, isso nos chamou a atenção, a agressividade de alguns projetos, né, de fazer projetos muito carregados, como aquele exemplo em amarelo, e a gente já tinha lido alguns estudos que mostravam que quando a gente calcula com dados horários a produção fotovoltaica, ele suaviza os picos que acontecem, né? Então, eu vou tentar explicar isso com essa figura. Aqui o amarelo, ele é um dado de 1 em 1 minuto que a gente tem medido para um local na Bahia. E esse aqui, o azul, é o mesmo dado, só que integralizado de hora em hora. Então, aqui o amarelo, claramente, ele fica no limite várias vezes, porque o inversor limita ele, né? Se o inversor não limitasse, ele passaria aqui do valor limite do inversor. E já o azul não, o azul ele nunca passa desse limite, ele nunca nem chega no limite, porque ele está integralizando essa queda aqui com esse pico de radiação que aconteceu. Então, o que acontece é que quando a gente calcula com dado horário, a gente está subestimando os picos, com isso subestimando a perda por corte no inversor. Então, isso pode levar a uma subestimativa de perdas, ou seja, levar a um otimismo, uma sobreestimativa na produção de energia. E isso a gente viu que em projetos mais carregados, né, que nem a gente mostrou esse gráfico agora aqui, isso vem acontecendo, projetos vêm ficando mais carregados. Esse efeito é maior. E aqui, para ter uma ideia, a gente montou aqui, esse foi um trabalho que a gente fez, mandou para o SNPTE, tem o link aqui do nosso site, tem os detalhes lá, mas mostrando que um projeto com FDI 0,89, que era um projeto daqueles primeiros lá, voltando aqui, projeto aqui de 2014, por aí, ele tinha uma diferença entre o cálculo da energia com produção, toda a produção de energia com dado horário, com dado de 1 minuto, era menos de 1%. Então, esse erro, por não considerar esses picos, não era muito grande. Mas para um projeto que com FDI de 0,69, que aí seria um já mais agressivo, né, dos mais recentes, você já vai para quase 4%. Então, isso pode ser uma fonte de erro importante, né? Então, a gente alerta que os projetos que usam um carregamento maior do inversor, eles deveriam considerar esse efeito, eles deveriam pensar, pelo menos, em como considerar esse efeito, para evitar uma frustração dessas estimativas de produção no futuro. Aí, voltando, então, para a evolução dos projetos, aqui foi uma mudança bem significativa e rápida que aconteceu. Lá no início dos leilões, quase todo mundo usava, 90% usava estrutura fixa. Isso praticamente se inverteu. Em coisa de 3 anos, 90%, 95% dos projetos passaram a usar rastreamento de um eixo. Isso também leva a um maior carregamento do inversor, né? Ele, seguindo o sol, ele consegue aproveitar melhor a radiação e, consequentemente, aumenta a produção, aumenta o fator de capacidade. E aqui, então, tem um histórico de fator de capacidade nos leilões. Começou aqui a mediana, né, que é o triângulozinho, em 20%, agora já está mais próximo de 30%. Ligado tanto ao fator de dimensionamento do inversor, quanto ao tipo de estrutura com rastreamento. A gente vê aqui que lá atrás já tinha projetos com 30%, né, provavelmente eles usavam rastreamento lá atrás, já atingiam esse valor, mas esse virou o padrão agora, e são raros, mas ainda tem projetos com fator mais baixo, possivelmente os que usam estrutura fixa. A evolução, então, dos custos, né, que é outra evolução importante. Ela, no início, parecia não ter significativa, ele ficou flutuando muito, isso claro que o real também desvaloriza, né, isso aqui é dado que a gente recebe declarado, então os equipamentos pelo menos não subiram de preço nessa época, que a inflação até era um pouco maior. Mas depois de 2017 para 2018 teve uma queda aqui de custo.
Então, ele atingiu aqui outro nível de custos, né? Teve uma redução importante, que foi principalmente ligada à redução do preço dos módulos. Aqui a gente tem a participação do custo por componente. Os módulos aqui respondiam por 45%, foram caindo, hoje respondem por cerca de 39%. O inversor é uma fração até pequena, 9%. As estruturas acabam custando mais que o inversor. Transmissão e conexão também é um custo importante. De mais equipamentos, 5%. Obras civis, 8%. Os outros custos não têm variado tanto quanto os módulos. Então, mostrando aqui em detalhes, na queda no custo dos módulos, que a mediana foi de quase 2.000 para cerca de 1.200, 1.300, de 2016 para 2020. E já os outros equipamentos eu não trouxe todos aqui, mas tem lá na nota técnica mais detalhes. Mas o inversor aqui dá para ver que ele fica oscilando, ele baixa um pouquinho, sobe um pouquinho. Teve sim uma redução da dispersão dos custos. Antes aqui era mais gordinho, aqui o terceiro quartil e o máximo, né? Agora está mais, os projetos parece que estão considerando custos mais parecidos de inversor de uns anos para cá. Então, tudo isso, todas essas evoluções, né, as quedas nos custos, levaram a queda no preço da contratação da fotovoltaica. Né? Esse é parecido com o gráfico que eu mostrei lá no início com as outras fontes, mas aqui só com a fotovoltaica. O preço aqui, isso já atualizado, né, porque os contratos são atualizados pelo IPCA. Hoje já são, os contratos mais antigos valem mais de 300, 350 reais. E os últimos chegou a ter contratação na volta de 70 reais. Então, claro que não é só só a evolução tecnológica, só a queda nos custos, nem só o aumento do fator de capacidade, teve outros componentes, outros aspectos que também contribuíram, né, de aspectos financeiros, taxa de juros, arranjos comerciais também, estratégias comerciais das empresas. Teve vários fatores que levaram esses preços aqui, que tem muitos deles vendem uma parte no Mercado Livre, né, que em certas épocas está com preço um pouco melhor. Então, que esse aqui não chega a ser o custo nivelado da fonte, mas aí tem como ter uma ideia do custo nivelado pegando os contratos da CL. Então, mas de qualquer jeito a queda foi bem importante. Aqui até 2018, os projetos ainda vendiam praticamente tudo no regulado. Então, esse preço aqui de 2018 ainda é representativo. Então, eu fiz um resumão aqui dessa nota técnica, mas tem mais detalhes lá nela, tem mais análise. Quem quiser pode acessar, está disponível no nosso site. E tomar uma água aqui. Antes de passar para um outro estudo que a gente fez, que eu queria compartilhar com vocês, em que a gente se pergunta, né, como é que funciona, como é que as usinas solares contribuem para a demanda. Isso foi uma pergunta que a gente se fez. Qual é o valor da dispersão temporal? Se é muito melhor ter várias usinas espalhadas do que uma só em um ponto? A gente sabe que é melhor, né? Que os picos acabam se anulando, os vales acabam se anulando quando um local está chovendo, outro não. Então, a gente sabe intuitivamente isso, mas a gente quis medir isso, estudar isso em mais detalhes. Então, a gente conseguiu dados solarimétricos de 11 anos de dados, de 2005 a 2015, para esse primeiro estudo. Para 15 pontos do Brasil, a gente conseguiu com o INPE esses dados. E aí tem aqui também o trabalho completo, para quem quiser ler. Estou só dando um resumo aqui. E aqui são as conclusões, né, depois que a gente fez essa simulação. Eu vou passar com calma aqui, que é um pouco complicado, mas que a gente foi agregando aqui nessas duas tabelas, que primeiro para fevereiro, depois para junho, agregando aqui uma usina no Nordeste, quanto que ela contribuiria, quanto que ela está gerando em relação ao pico dela em cada horário. E é o P95 das 15 horas de fevereiro. A gente tem 11 anos, então tem 11 fevereiros, 28 dias, 29 alguns. E, então, às 15 horas, quanto que é a probabilidade de 95%? Ela está gerando pelo menos 22% para uma usina do Nordeste, que a gente pegou uma de teste. Para uma usina do Sudeste, que a gente pegou de teste, 20%. Duas usinas do Nordeste agregando já a probabilidade de elas estarem gerando juntas, o P95 já é bem mais alto,
porque quando uma está baixa, a outra não está, provavelmente. E vai agregando mais usinas, vai chegando aqui num fator bem mais alto, que não varia tanto com a estação do ano, na verdade. De fevereiro, a gente para o meio da tarde. Em fevereiro, a gente vê aqui 15 horas. As 15 usinas estão gerando, tem uma probabilidade de 95% de estar gerando pelo menos 53% da capacidade delas. E para junho também é um valor muito parecido. Aí aqui isso vai decaindo com a hora, né? Porque o sol vai se pondo, e principalmente no inverno ele se põe muito mais cedo. Então a gente concluiu aqui, né? Primeiro, que mais agregação, quanto mais usinas a gente agrega, melhor a contribuição. De uma usina que é cerca de 20% às 15, ou 15% às 16 horas, já passa aqui para 30%, 40%, com 2 usinas, 50% com 3, com 5, e depois passa aqui de 50% de contribuição com as 15 usinas. E também, para a mesma quantidade de usinas, quanto maior a dispersão das usinas, a contribuição tende a ser maior, né? Que a gente, agregando 5 no Nordeste ou 3 no Nordeste e 2 no Sudeste, tende a ser melhor agregar as que estão mais longe, que tem mais uma diversidade espacial maior. E aí, como eu falei, para as 15 horas, né, o recurso é razoavelmente previsível. E no final da tarde, a queda no inverno acontece bem mais cedo, que em junho, às 17 horas, já praticamente não tem. Então, a conclusão que a gente chegou nesse estudo, a geração fotovoltaica agregada é razoavelmente previsível, no sentido que a gente tem uma probabilidade de ter uma boa geração em determinado horário. Isso é determinístico, né, professor? Não determinístico, a posição do sol é determinística, os dias chuvosos não, mas acaba que tem uma boa chance de alguma usina estar gerando mais, alguma usina estar gerando melhor, então a gente tem uma produção importante. Mas o que depende muito, na verdade, a contribuição para a ponta depende muito mais da demanda do que da geração solar, porque a geração solar aqui a gente está vendo que se a demanda fosse sempre às 15 horas ou às 16 horas, a gente teria uma boa ideia da contribuição, só que aqui as curvas de carga, elas variam bastante, né? De um mês para o outro, e a gente não tem muita certeza da curva de carga do futuro. Por exemplo, hoje a ponta regulatória, que é das 6 às 21, faz com que entre muita geração de diesel no fim da tarde. Então, por exemplo, se sai essa geração de diesel no fim da tarde, se isso tem alguma mudança regulatória, a ponta volta para depois das 6 da tarde, e aí a fotovoltaica não contribuiria. Então, no fim, a chave para a contribuição da fotovoltaica para a demanda máxima é o horário da demanda máxima, não tanto a fotovoltaica, que ela é a parte mais fácil, digamos, da equação. Então, isso tem os detalhes lá das nossas considerações, para quem quiser se aprofundar. Então, vou passar para o próximo, que foi nosso estudo de usinas híbridas. Um estudo bem longo que a gente vem tendo. Foram 3 estudos já, na verdade. Começou lá em 2017, a gente publicou, começou em 2016 as discussões, que todo mundo já deve ter visto essa figura, né, que é a complementariedade do vento e do sol. Né? Isso aqui é uma figura em base anual, é a média anual, né, da geração horária de uma usina solar e uma usina eólica. E aí a gente via muito isso nos eventos. Né? O pessoal mostrava essa figura e falava, não, então é complementar, tem vento de noite, tem sol de dia, então tem que fazer uma usina híbrida. E a gente ficava se perguntando, mas será que é tão simples assim, né? Como é que funciona mais? E cada dia, como é que funciona? Todos os dias são iguais? A diferença, a gente já sabia que não, né? Que a eólica tem uma sazonalidade muito forte, então a gente ficava se perguntando se dá para colocar solar onde já tem eólica sem mexer na conexão, na transmissão? Porque esse era muito o ponto na época, que era uma época que a gente estava com restrição de transmissão, então o pessoal falava, não, deixa eu colocar uma solar lá, não preciso mexer na minha conexão e vai dar tudo certo. Então, a gente
resolveu fazer um estudo mais detalhado, né, com dados de 10 em 10 minutos que a gente tinha. E que a gente viu, a princípio, foi que realmente, para alguns dias, não teria problema. Aqui tem uma eólica de 10 MW, uma solar de 1, a conexão em 10. Então, que a soma realmente não chega no limite aqui. Mas, em certas épocas, em setembro, um mês de vento muito bom para esse local, o vento já está no limite, né, à noite, quando não tem solar, mas depois o sol nasce e o vento continua até meio-dia no limite. Então, aqui não cabe nenhuma solar, toda solar que foi gerada de manhã foi fora. Então, isso levantou uma série de questões que a gente foi estudar mais detalhes. Essa primeira nota a gente só fez uma análise mais numérica, assim, eu vou detalhando um pouquinho mais, já que a gente tem bastante tempo. Mas depois a gente entrou em temas, né, regulatórios, porque se dá para fazer isso, por que não dá? Então, foi isso. Depois a gente seguiu os estudos, viu questões do planejamento energético das usinas híbridas, estudou o contexto internacional das usinas híbridas. Isso acabou entrando bastante na consulta pública da ANEEL, bastante no nosso material. A gente fez um workshop também para debater sobre o assunto, para ouvir a opinião dos agentes. E a gente criou, eu vou entrar em mais detalhes aqui depois dessas definições que acabaram indo lá para a consulta pública da ANEEL. Então, aquele primeiro estudo que eu estava falando, os resultados, né, que nem sempre cabe mais solar onde já tem eólica. E aí aqui as figuras são um pouco pequenas, mas tem todas lá no estudo. Também não importa muito o número aqui, o que importa é as variações, né, que aqui são 5 localidades, cada cor uma localidade no primeiro gráfico. E aqui é uma combinação de um fotovoltaica fixa ou com rastreamento e de uma turbina eólica, né? A gente via que para o mesmo local, por exemplo, a 1 aqui, dependendo da turbina eólica, o eixo Y é quanto de sol eu deixo de escoar por falta de sistema de transmissão, por falta de capacidade de escoamento, né? Então, para o mesmo local, eu podia ter, dependendo da turbina eólica, 0, eu podia conseguir escoar toda a fotovoltaica, ou perder aqui 30% da fotovoltaica. Então, isso chama a atenção que não era só questão do vento ser noturno ou diurno, né, que é uma questão importante, mas não é só isso também, é o próprio dimensionamento do teu parque. Teu parque eólico, principalmente, né? Sazonalidade do vento, isso aqui, corte em função do mês, para o mesmo local. Aí, dependendo de cada turbina, aqui é uma cor. Aí, realmente, em alguns meses aqui, para a maioria das turbinas é muito baixo, mas dependendo da turbina que o parque tiver, para alguns meses ele perde 30%, 40% da produção fotovoltaica. Então, a gente fez aqui também uma análise variando a potência fotovoltaica, quanto que cortaria mais percentualmente, aumentando a proporção. Então, isso a gente fez essa nota um pouco para discussão, né, com o mercado, que não era possível generalizar, assim, que só porque o vento é noturno, então é tranquilo, tem como colocar uma usina híbrida sem mexer na conexão. Isso depende muito, então, de cada usina, do perfil de área sazonal dos ventos e do dimensionamento de cada usina. Então, a gente chegou à conclusão na época que era importante fazer um estudo completo, né, com uma base temporal melhor, claro que não anual, né, não em médias, mas fazer uma simulação mais detalhada. E aí tem na nossa técnica mais detalhes. E aí depois a gente seguiu para questões mais regulatórias, né? A gente começou a se perguntar o que era uma usina híbrida. A gente percebeu que a gente não sabia o que era uma usina híbrida, porque a gente via diferentes agentes chamando diferentes coisas, diferentes arranjos de usina híbrida. Então a gente resolveu classificar isso e classificou por nível de integração das fontes, que começando pelas adjacentes, aquela primeira foto que eu mostrei tinha 2 usinas lado a lado. Na verdade, é uma usina eólica, uma usina fotovoltaica, elas são instaladas no mesmo terreno, no mesmo empreendedor, e cada uma gera a sua energia, cada uma contrata a sua conexão, e elas juntas se conectam no mesmo ponto, mas cada uma com o seu contrato, cada uma com a sua margem de escoamento.
E aí um segundo modelo, que a gente chamou de associados, era aquele que a gente usou na primeira nota técnica, que era eu tenho um contrato de conexão só e quero escoar as duas coisas ao mesmo tempo, mas são duas usinas, uma solar e uma eólica, e as duas querem escoar pela mesma margem de escoamento, né, a mesma margem contratual de escoamento. E depois a gente ainda classificou que poderia ter uma usina que seria mais integrada ainda, que a gente chamou de híbrida. Na época tinha um projeto no mercado, ele acabou não evoluindo tanto, que seria de conectar os módulos fotovoltaicos no conversor da eólica. Então, isso acabaria não sabendo nem de onde vem cada energia, no limite, né? Então, tem outros arranjos que poderiam ser assim também, por exemplo, a gente coloca na nota uma aerotérmica com biomassa, tem outras propostas dentro da literatura que entrariam nessa questão híbrida aqui. E tem também lá uma que tem menos integração de todas, que eu deixei para falar no final, por isso que a gente fez A, B, C e D, que é um simples portfólio comercial, né, que ele já traz bastante vantagem para o empreendedor. Só o empreendedor tendo uma usina eólica e uma solar, pode ser em pontos diferentes ou próximos, mas ele tendo as duas, ele se protege de certos riscos de flutuação de preço, de flutuação de recursos. Por exemplo, elas podem ter sazonalidades diferentes, perfis diferentes, agora com preço horário, isso pode ser mais importante ainda. Então, elas têm benefícios, mas elas não chegam a ter integração entre si. Então, a gente viu que para essas duas primeiras, porque para o portfólio e para as adjacentes, não tem barreira nenhuma, regulatório e comercial, elas até já existem, né? E associados e híbridos, a gente viu que precisava discutir algumas questões, né, regulatórias, de contrato. E aí, nessa nota técnica, a gente coloca várias delas, várias questões. Mas eu coloquei uma só, que é a mais central, que está na discussão da ANEEL. Teve a consulta pública finalizada, a audiência pública com minutos de portaria, já estava para sair. Então, que a resolução da ANEEL 666, de 2015 e 506, a dependência conectada na transmissão e na distribuição, exigia que a usina contratasse, todas as usinas contratassem pelo menos a sua potência instalada de montante de conexão, montante de uso do sistema de transmissão e distribuição. E para associados, por definição, a gente queria compartilhar esse MUST, né? Então, ele precisaria contratar menos MUST que a potência instalada. Isso não pode pela regulação atual. E essa restrição levaria a um curtailment, que é um excesso de geração. Então, são dois pontos que tem que tratar. Primeiro, poder fazer isso, e depois o que fazer com esse corte, né? A gente entende que vai ser alocado no gerador, provavelmente, né? Porque é ele que vai ter a usina, ele vai fazer esse controle. Mas, ao mesmo tempo, ele tem que garantir que esse limite de injeção não seja ultrapassado, né? Porque é uma questão de segurança operacional. Se todo mundo começa a injetar um pouquinho mais do que o contratado, isso pode levar a um risco para o sistema, um risco elétrico. Então, esses pontos estão sendo todos tratados lá pela ANEEL, a gente vem acompanhando. Então, mais uma forma de aproveitamento da fotovoltaica que veio sendo discutida nos últimos tempos, né, foi a flutuante. Surgiu com bastante força nos últimos anos. Os projetos pilotos, teve um projeto piloto em Sobradinho aqui, que tem a foto, já tem 1 mega instalado, estava para ser ampliado, tem alguns outros que já saíram, outros estão saindo, que aí são vários pontos que o pessoal coloca como vantagens, e a gente também se debruçou para estudar cada um deles. Vou passar por algum deles aqui. Seria oportunidade de construção de terra, potencial de hidrolização, possíveis ganhos de eficiência, mas várias coisas para verificar também. Eu vou passar uma a uma aqui. Alguns benefícios e desafios. Então, essa figurinha aqui, tem lá na nota técnica que a gente colocou, que são alguns benefícios e desafios da solar flutuante, que é de um estudo do Banco Mundial, lá da Universidade de Singapura, que o que mais se fala é da redução da temperatura, né? Que o módulo estaria em cima da água, então ele ficaria mais frio, e com isso ele ganharia eficiência. A gente viu que depende muito da localização, do clima e da estrutura. A gente viu, tem os fabricantes que chegam a dizer que tem mais 25% até de produção, né? Mas a gente já leu isso, mas em experimentos a gente já viu que
dependendo do local, teve estudos que deram 11%, tem estudo na Coreia do Sul que é bem otimista. E alguns estudos, inclusive aqui no Brasil, chegou a valores muito próximos, né? É um ganho praticamente nenhum de eficiência. Então, ele não está muito claro para a gente ainda. E tem o ponto do rastreamento dá ganhos maiores que esses, de 0 a 11%, né? Dá ganhos de cerca de 15%, 20%. E é muito difícil fazer rastreamento na água, né? Até tem projetos que mostram, né, se é possível, mas é bem mais difícil. E o albedo também no solo ele pode ser maior. A água, apesar de parecer que reflete, ela reflete de maneira especular, né? Então, se for colocar um módulo bifacial, por exemplo, na água, ela não tem essa reflexão difusa para aproveitar. Então, é mais uma desvantagem. Aí, outro ponto, sombreamento de sujeira aqui dos pássaros, né? Que tem uma figura de uma inspeção numa usina flutuante que os pássaros pousam nos módulos, deixam seus dejetos, que acaba sombreando o módulo, né? E ele tem pouca inclinação, ele fica aqui, né, vira uma pista de pouso mesmo. Então, questão de limpeza, aí depende dos produtos químicos, tem que ver se o órgão ambiental permite usar água e jogar lá dentro com produto químico para limpar, então tem algumas questões. A questão da evaporação se fala muito. Tem várias estimativas que elas divergem um pouco, quanto que isso funciona. Claro que depende do clima, né, porque o clima é muito árido. Então, claro que cobrir o reservatório vai ajudar a não evaporar. Mas tem outras soluções também que, às vezes, mais eficientes para esse problema específico, né? Tem essa aqui das bolas, essas bolas pretas aqui, que um tempo atrás saiu, o pessoal fazia isso para diminuir a evaporação. E aí também tem a questão se a área dos módulos é relevante, porque se for um reservatório de hidrelétrica, por exemplo, que é gigantesco, né, teria que instalar, às vezes, mega ou gigawatts para fazer alguma diferença naquele reservatório. E se a cobertura é muito grande, começa a poder ter alterações no microclima e na fauna local. E a gente vai ver agora mesmo. Que o impacto na vida aquática, a gente estudou, depende muito da escala, na verdade. Se for ele pode até ter um impacto positivo, principalmente se for uma sombra parcial, um sisteminha pequeno, ele acabaria criando nichos ecológicos específicos, um abrigo e forrajamento da ictiofauna. Mas, claro que tem a redução da atividade da fotossintética local, né, que a cobertura deixa de entrar sol, então, se isso for muito relevante, pode ter desequilíbrios na cadeia. Pode ter incrustação também nos módulos. Então, seria melhor privilegiar regiões com maior fluxo de água para ter menos tempo de residência da água nos módulos. Então, outro ponto bastante falado também, geração híbrida com hidrelétricos, otimizaria o uso da rede, né, que é toda aquela questão do hibridismo que a gente já falou, né, possibilidade de armazenar mais água. Aí tem uma dificuldade que é combinar uma fonte despachável com uma não despachável, que isso aí o ONS acho que contribuiu lá na consulta pública da ANEEL sobre a opinião dele sobre isso. Acho que não viu tantos problemas assim. Mas também para a geração híbrida com hidrelétrica, a gente foi pesquisar e a gente viu que a maior híbrida com hidrelétrica que já tinha instalado era na China, acho que era uma solar de 30 MW, e ela ficava no solo, não ficava flutuante. Então ela era híbrida com a hidro, mas ela não ficava flutuante, porque para a questão do hibridismo ela não precisa estar especificamente em cima da hidrelétrica. Ela ficava a alguns quilômetros, mas conectava no mesmo ponto e tinha esse compartilhamento da transmissão. Então, a última vantagem, acho que é menor uso de terra, né, para países com alta densidade populacional. É muito importante para a Índia, Coreia do Sul, Japão. Isso é um ponto relevante. Para o Brasil é menos relevante, né, porque a área não costuma ser um problema para a gente. Para instalar fotovoltaica tem muita área na terra que é muito de boa radiação. Claro que evitaria compra de arrendamento de terreno, preparação do solo, o impacto socioambiental na terra. Pode ser também uma solução para uma propriedade rural, por exemplo, né? Usar o açude da propriedade rural, se a propriedade rural não é tão grande e usa a terra para plantação. Então, isso a gente já viu algumas aplicações assim. Mas também pode, usando a água, a gente não usa a terra, mas, por outro lado, a gente usa a água, então tem restrições na navegação e até no lazer. Né? Mas o ponto é a instalação e manutenção, que é mais complexo. Precisa de mão de obra especializada. Tem aqui o
na figurinha o exemplo do mergulhador para fazer inspeções. A gente conversou também com o pessoal da Chess, falou que a ancoragem foi muito difícil no projeto deles de Sobradinho, que deu bastante trabalho. Então, variação do nível do reservatório é um ponto importante. Pode ter algum patrimônio arqueológico subaquático que pode ser afetado. A disponibilidade de água para limpeza depende se é possível ou não usar a água do próprio reservatório, que como o senhor aqui está usando, mas a gente ficou em dúvida se os órgãos ambientais concordariam com isso, não tem problema. Então, isso foi um resumo mais do capítulo de benefícios que eu fiz, né, e desafios, mas na nota tem discussão de tipos de tecnologia, detalhamentos e benefícios que eu citei aqui, panorama internacional, custos, aspectos socioambientais, aspectos jurídicos, direitos de uso local, está tudo lá na nota técnica. Então, mais uma possível aplicação para fotovoltaica, né, que hoje não é tão relevante, mas a gente vê como uma perspectiva boa, são os sistemas isolados. Então, são sistemas, para quem não conhece, tem baixa ocupação demográfica, praticamente 40% do território nacional, basicamente na região norte, tem 2 sistemas, Mato Grosso e Fernando de Noronha, que não fica na região norte, mas o resto é na região norte, 760 mil consumidores, 271 localidades, 0,6% do consumo elétrico em 2019. E tem uma capital só, que é Boa Vista, e são atendidos prioritariamente por geração de óleo, combustível e diesel. Um pouquinho de gás natural, um pouquinho de biomassa e um pouquinho de hidráulica. Tem já 2 fotovoltaicas em operação, Fernando de Noronha mais ou menos 1 mega, Oiapoque 4 mega. E a gente fez estudos já sobre a possibilidade de hibridização, principalmente com fotovoltaica e talvez até o uso de baterias. E a gente viu que tem atratividade econômica, já tinha na época dos estudos para soluções híbridas. Então aqui tem alguns estudos que a gente fez, eu vou detalhar aqui o do Amazonas, que foi o mais recente que a gente fez especificamente para fotovoltaica, que foi em 2016, já faz algum tempinho. A gente pegou 4 locais do edital do Amazonas, em diferentes tamanhos. O menorzinho aqui, a demanda de pico era 187 kW, isso mesmo, quilowatts, e a maior 9.500 kW, aqui em energia também. A gente comparou o atendimento com o sistema diesel puro com o sistema híbrido, com fotovoltaica, híbrido com fotovoltaica e baterias. Aí, na época, a bateria de chumbo ácido ainda era mais comum, e o lítio já estava surgindo, a gente chegou a avaliar também. Então, a gente chegou aqui nas economias. Esse aqui é o custo nivelado de energia, né, esse valor altíssimo aqui. E só o diesel aqui era 2.000, 1.496. Em geral, o fotovoltaico e o diesel era mais barato, né, já nessa época. E para um dos locais aqui, até o uso de bateria era mais vantajoso que não usar. Então, isso é de 2016, né, teve uma forte queda de custos, eu mostrei lá no início, dos sistemas fotovoltaicos e das baterias, desde então. E a gente fez a sensibilidade, na época o diesel estava aqui 13,70. A gente fez a sensibilidade que se o diesel aumentasse, isso seria mais vantajoso. Até não aumentou tanto, né? Mas sempre tem um risco do preço do diesel. E com a fotovoltaica colocando, a gente economiza o diesel e já se blinda um pouco desses riscos. Então, tem a pergunta que fica, né? Se é vantajoso e tem todo esse mercado, por que não tem renováveis, né? E como a gente pode fazer para acelerar isso? Então, teve uma mudança na lógica dos leilões, já que antigamente tinha um projeto de referência que era com diesel, e aí quem quisesse fazer um diferente apresentava um projeto. Depois, recentemente, já passou por uma lógica da solução de suprimento, que cada um apresenta a sua solução, que não necessariamente é diesel, é como quiser, então já tende a aparecer mais projetos diferentes. Mas também isso acabou inspirando uma dissertação de mestrado do nosso colega Gustavo, que foi o Rodrigo foi orientador dele, inclusive, que estudou outras questões culturais, tecnológicas, regulatórias, tributárias, que teriam que ser enfrentadas, né, para talvez acelerar a participação dos renováveis nos isolados. Esse trabalho também é um prêmio de monografia, que está disponível aqui no site da PUC, para quem quiser ler, e é bem interessante sobre o assunto.
Então, acho que é o último mercado, né? Não poderia deixar de falar da geração distribuída, que teve o crescimento gigantesco em 2 anos aqui. E já passou, cada vez que a gente vai olhar, cresceu muito. A gente fez uma apresentação no final de maio, estava em 2.8 GB. Fui pegar essa semana, dava 3.4. Então, cada vez que a gente olha, parece que cresceu 500 MB. Então, isso está acelerando muito. Ano passado, né, a Anel mostrou aqui que foi a segunda fonte que mais expandiu, a Hidro foi a primeira, acho que ainda tinha Belo Monte entrando turbina. Depois foi a GD Solar, instalou mais que eólica em 2019, e esse ano provavelmente vai ser, talvez seja até a maior, não sei como é que está o já contratado. E micro e mini geração, tem qualquer fonte renovável, né, acaba sendo fotovoltaica a maioria. O gerador injeta na rede, distribuição e depois consome de volta. É o prosumidor. Tem 4 modelos de negócio. A geração pode ser no local ou remota e pode ser da mesma titularidade ou diferentes titularidades. Né? O mais difundido é a geração local, da mesma titularidade. A geração remota vem crescendo bastante também, tem bastante empresa instalando para bater seu consumo. Tem várias notícias recentes de empresas que vêm instalando para bater o consumo do Brasil inteiro, com geração remota. E a gente vem projetando, todo ano a gente vem projetando, e geralmente fica acima do projetado, né, que estou mostrando aqui, são 2 GB projetados para 2020, e acabei de mostrar que já passou de 3.4, então já estamos no 2023 praticamente, na projeção do PDE, então já está sendo atropelado, a projeção aqui do 29. E para 2030 a gente já tem um preliminar, mesmo com a mudança para a tarifa binômio, isso ainda ia para entre 9 e 15 GB no horizonte decenal, sem tarifa binômio, então seriam 32 GB. Então, isso a GD vai crescer muito, independente de alteração regulatória vir ou não. Então, resumindo tudo que eu falei, né, o histórico da fotovoltaica é recente, mas teve um grande crescimento. Teve só 3 anos entre a primeira usina e 3 gigawatts de centralizada, ou 6 gigawatts de fotovoltaica no total. Nos leilões da CR, a gente vem vendo um crescimento na quantidade de projetos, né? Passou de 30 GB cadastrados, uma constante evolução nos projetos. A novidade, né, mais recente foi os módulos bifaciários, os projetos mais carregados, né, eu chamei aqui com maior carregamento dos inversores, o maior fator de capacidade também precisa de cautela na estimativa, aquele trabalho que a gente mostrou da questão do dado horário, e vem uma queda contínua de custo que, quando todo mundo acha que parou, continua, então a fonte só vem se tornando mais competitiva a cada ano. Algumas perspectivas, né, que eu falei ao longo da apresentação: o crescimento da participação da fonte na matriz, os níveis centralizados no ACR e no ACL, né, que vem sendo a tendência nos últimos anos, os novos arranjos que podem surgir, as híbridas estão em discussões regulatórias, as flutuantes ainda estão em avaliação, a gente acha que é um pouco incipiente, mas os projetos piloto podem mostrar se vai ser uma solução válida, uma solução viável. Os sistemas isolados, 231 localidades com possibilidade de hibridização, fora as localidades remotas, localidades menores, que algumas até já usam fotovoltaica. E a geração distribuída, que vai seguir com uma participação relevante, mesmo com alterações regulatórias. Era isso. Muito obrigado. Bom, muito obrigado, Cristiano. Foi muito boa a palestra. Bom, eu sou suspeito para falar, gostei muito. Obrigado mais uma vez aí pela sua generosidade em apresentar para a gente todas essas informações que são bem relevantes. Eu acho que contribuiu bastante aí até para discussões. Há algumas perguntas por enquanto, deixa eu ver se já entrou mais algumas. Por enquanto, tá. Eu já vou fazer essas perguntas para você. Bom, a primeira pergunta é do Heitor, ele é aluno do curso de Solar. Ele coloca o seguinte: considerando a narrativa de ter diversas usinas fotovoltaicas anulando os vales com picos, levando assim uma geração mais constante de energia,
essa abordagem conseguiria gerar uma solução ao problema da intermitência a contribuição dela, na verdade, ela Sim, sim, sim. conseguiria, você vê que sim, né? Ela mitiga bastante, né? A gente mostra, até foi um dos pontos Uhum. desse fact sheet que a gente lançou essa semana. É a própria figura que eu mostrei ali, vou passar ela de novo aqui. É. Que, assim, cada usina individualmente, às vezes está indo lá embaixo nesse dia aqui, né? Que é um dia, né, comum. Mas, na média, a produção está muito mais constante. Aí, claro que essa aqui, teve uma que eu mostro aqui no tempo real, parece que é super nervoso, mas uma usina, sim, ela está acontecendo isso, mas na soma de todas isso não é tão verdade. Então, se a gente pegar, tem o carga e geração do ONS, né? Não sei se alguém acompanha, dá para olhar todos os dias lá, eles têm operação minuto a minuto, e é muito raro ter flutuações tão grandes assim. As flutuações, quando tinha 300, 400 mega de fotovoltaica, eram de 100 mega para baixo, 100 mega para cima, e agora que tem quase 2 GB, continuam sendo de 100 mega para baixo, 100 mega para cima. Então, é questão de uma usina subir e descer, mas não vão ser todas subindo e descendo ao mesmo tempo. Então, sim, mitiga, não resolve, né? Mas mitiga. Não É, é esse fantasma todo. deixa eu só fazer então uma consideração, já fazendo um gancho dessa pergunta, já que só para ficar na mesma temática. Você acha, por exemplo, que, de certa forma, essa questão da possibilidade da inserção cada vez maior da solar, ela pode, de certa forma, contribuir positivamente para a intermitência, principalmente no horário do pico do sistema, haja vista que você tem, às vezes, muita utilização de ar-condicionado, por exemplo, principalmente nos meses de janeiro, fevereiro, e aí, por exemplo, em dias que de fato não chovem, tem muito sol, que se vai ter maior uso, inclusive, do ar-condicionado, a solar, você acha que ela pode ser uma solução bem interessante? Até porque se você está numa expectativa que, de certa forma, vai ser um dia praticamente sem chuva em determinados locais, a solar, de certa forma, pelo menos na minha visão, ela poderia contribuir para essa redução desse impacto nesse horário pontual, vamos dizer assim, que seria, de repente, o pico do sistema. Sim, Queria que sim, você eu fizesse uma imagino. consideração em relação a Sim, isso. sim. Como a gente mostra naquele estudo, até tem alguns números que a gente chegou a usar no PDF 27, foi o anterior, para fazer uma análise de sensibilidade que mostrava que no verão, sim, ele tinha uma contribuição, às vezes, de 20% da potência instalada. Mas a questão é muito de incerteza, mais a demanda, né? Que tem essa discussão sempre do Uhum. se a ponta vai voltar para a noite, não vai. Assim, tem uma tendência muito forte do ar-condicionado, é uma discussão que a gente Sim, tem lá, assim, né, mas é um pouco de conservadorismo também, porque ao mesmo tempo que a gente sabe que contribui, que principalmente nos dias quentes, né, nos dias ensolarados do verão, a gente não pode contar com isso para o horizonte decenal, que é muito longo, porque uma mudança regulatória, por exemplo, de questão de horário de ponta, poderia mexer nisso de um dia para o outro, e se a gente não está preparado para isso, pode dar um problema grande, né? Então, não, mas mas aí sim, você não acha que poderiam ter horários de ponta diferenciados, por exemplo, para consumidores de baixa tensão que fossem, entendeu? sim. O preço. Comercial e residencial, porque o residencial ele é bem peculiar, é bem diferente, por exemplo, do comercial, Sim, vamos sim. colocar assim. É, Não estou o falando preço. nem do grupo A, tá? Só consumidores Sim, do grupo sim. A. Falar em tarifa diferenciada para o residencial, até está tendo agora tarifa branca, né? Mas ela também Sim, tem a mesma amarração dessa ponta regulatória. Porque tem pois uma é. estimativa lá atrás que falava que tinha, acho que a própria PFS falava que tinha 12 GB de diesel na ponta que entrava. Então, se realmente esse número continua, a gente acha que continua ali, então voltaria a ponta para lá, né? Mas tem o preço horário entrando aí, né, que vai Sim. interessar um pouco isso, a gente vai poder ver se realmente vai, que a demanda e a oferta vão. Mas vai ter um ponto importante também que uma inserção muito forte de GD, né, pode chegar a um ponto que ela mesma vai causar que a ponta saia da tarde, né? A gente falando de Ah, inserções de verdade. 10 GB de GD, 20 GB de GD, ela vai causar o buraco que tem lá na Califórnia, já é o caso O bico de clássico da curva pato, do né? pato, né? Então, É, você vai é. chegar aqui com essa velocidade de GD, vai acabar chegando. E ela é centralizada também, e a própria GD deixam de contribuir porque a ponta mudou, né? Porque ela causou a mudança da ponta. É.
Não, perfeito. Ainda também uma pergunta do Heitor Cardoso. Existe algum tipo de planejamento, conversa da EPE sobre a implementação de sistemas de armazenamento de energia em conjunto com fontes intermitentes? Aí eu estou achando que é solar e eólica, que ele deve estar considerando. Para os isolados, eu mostrei que a gente já estudou bastante isso, mas também para o interligado, eu acabei não botando aqui, que tinha muita coisa para falar de solar já, mas a gente fez uma nota sobre inserção de sistema de armazenamento em bateria no sistema interligado, e lá a gente coloca várias possibilidades, né? Uma delas seria o armazenamento junto com a geração. Aí tem até o trabalho de uma colega que mostra que não necessariamente isso ajuda, porque tu pode estar carregando a bateria no momento que até pode parecer que não está precisando de energia, mas pode estar no meio de uma rampa, então tem alguns probleminhas elétricos aí. Mas o que a gente vê é que, a princípio, o sistema interligado ele tem ele é um grande portfólio, né? Tem o armazenamento da hidráulica que a gente usa bastante, o ONS usa para balancear o sistema. Até tem discussões que se usa isso e é um serviço que não é remunerado, né? As hidro acabam reclamando que os outros acabam pegando carona nelas. Mas, então, assim, para isso, talvez não precise cada projeto ter sua bateria, mas a gente tem a grande bateria, né, das hidrelétricas, que acaba fazendo esse papel. Tem a discussão da própria reversível também, né, que está aí no horizonte também de planejamento, tanto da expansão da operação, né, Cristiano? Sim, é bem similar, né? Tem essa nota de baterias e o pessoal está trabalhando numa de reversíveis também, que Perfeito. tem conclusões parecidas para vários pontos. Tem uma pergunta do Florian que complementa isso, que é como que a EPE vê o crescimento das usinas híbridas, solares e eólicas com armazenamento hidráulico em usinas reversas. O que você acha? Que você acha? Aí fazer uma prospecção, pelo menos. Sim. O híbrido solar eólico, né, para um compartilhamento da conexão, isso a gente vem discutindo há tempos já, isso parece que vai passar a ser uma realidade. Aí tem uma discussão até da modernização do setor elétrico, de neutralidade tecnológica, né? E aí poderia imaginar uma híbrida competindo com uma solar e com uma eólica sozinhas, né, para o que for mais competitivo ganhar. Até as fontes são em patamares muito parecidos de competitividade hoje, né? Então poderia ser realidade. Aí a questão da integração com uma hidro, aí assim, a nível de usina também não consigo enxergar muito. Parece que acaba sendo mais a nível de sistema mesmo, não de um projeto específico. Seria mais ou menos a mesma pergunta, né? Com a bateria ou com a hidro, mas acaba sendo, o sistema acaba usando isso. Tá. Aí a pergunta do João Roel, foi aluno nosso também, foi me orientando. Seria possível usar uma usina solar na mesma conexão que uma hidráulica como forma de mitigar o risco hidrológico? Na verdade, ele está usando essa hibridização para questão de mitigação de risco hidrológico. O que você acha? As questões começam a ser mais complicadas, né? Mais complicado, né? Eu acho que você já deu uma dica quando você falou exatamente da própria fotovoltaica, que de fato, né, ela pode... Até eu acho que a resolução da ANEEL a gente já teve, que vai sair para híbrido, acho que já vai ter alguma questão assim com a MRE, talvez não sei se vai poder, usina que participa da MRE, para hibridizar, porque daí levanta uma série de questões, né? Aí já não é mais híbrida, né? Já não é mais híbrida. Não faz... Porque o pressuposto é que era hídrica, quem participa do MRE, né? Sim, exatamente. Realmente gera muita discussão. Sim. Tá. Uma pergunta do Valdir Santos. Como o fator de capacidade ideal para fins de planejamento de visão da EPE, o FC pode se tornar requisito em futuros leilões por conta da tarifa binômia? Em relação à tarifa binômia.
Isso é em GD ou em... Porque a tarifa binômio, ela está falando mais, eu acho que, bom, talvez você responder isso em relação ao planejamento da EPE. Acho que é melhor em relação à questão do FC Sim. ideal. O fator de capacidade maior ele traz algumas vantagens, né? Claro que, a princípio, o menor custo da energia, né, no leilão é o que leva, mas o fator de capacidade mais alto ele tem a vantagem principalmente de ocupar menos o sistema de transmissão, né? Isso acaba, no plano decenal, acaba sendo uma vantagem da eólica sobre a solar, que não fica muito claro para quem se não presta atenção muito nisso, mas se uma eólica tem fator de capacidade de 60% e a solar tem de 30%, então ela ocupa, né, metade da linha de transmissão. Então, na hora de fazer o plano, o sistema vai acabar preferindo expandir a eólica no Nordeste do que solar se o preço for parecido, para não precisar construir mais transmissão. Então, aí seria, sim, é uma vantagem, um fator mais alto, mas isso, melhor sinal colocacional, né? Deixa eu emendar uma pergunta em relação a esse ponto que você colocou aí. Você acha que seria interessante, então, ter alguns leilões por atributo, que não somente o atributo de custo, seja custo variável, custo e custo fixo das usinas? Sim. Ou você acha que, por exemplo, você poderia precificar outros atributos que não somente esses de custo de fato, mas, Sim, sei lá, sim. impactos ambientais, ou também a questão da possibilidade de ter essa flexibilidade da operação? Você acha que isso seria viável? A EPE, de certa forma, vê isso com bons olhos? O que você acha? Esse é um ponto sempre difícil, né, também, porque isso acaba, cada um quer inserir os atributos que se beneficiam Não, assim, né? essa... Mas tem discussões de precificação de carbono, a EPE acompanha, tem muita discussão de migrar mais para um mercado baseado nos requisitos do sistema, né? Então, não só energia, tem a discussão de separação, laço-energia, de ter produtos para capacidade, para eventualmente flexibilidade, a gente não vê como um problema, né? Porque tem no horizonte decenal que tem muita hidro, mas eventualmente a capacidade seria, né, que a potência, né, a capacidade de entregar uma potência quando precisar seria valorizada. Então, acabaria sendo uma lógica um pouco diferente. Agora, colocar atributos, né? Esse tipo sim, né? Mas questões ambientais tem discussões, aí depende de um programa maior, né? De um programa de precificação de carbono maior poderia vir para o setor elétrico, mas não assim, como parte de um programa maior poderia vir. Perfeito. Uma pergunta do Gabriel Ceia. Ele pergunta o seguinte: o uso de bateria seria mais vantajoso apenas no uso residencial ou não teria vantagens? Ainda é muito caro? Questão do preço eu vou emendar essa pergunta para ele porque é uma pergunta, uma questão até que eu tenho. Se você acha que as baterias químicas elas devem ser no Brasil mais distribuídas ou você vê que também tem a possibilidade de baterias químicas conectadas, especialmente no sistema brasileiro, tá? Que tem a especificidade que é o armazenamento de hídrica e tem a possibilidade de reversível tipo de armazenamento. O que você acha? Sim. Nessa nota que a gente lançou ano passado, a gente fala um pouco disso, né, da versatilidade das baterias, né, de poder ser distribuído, centralizado. A gente enxerga o uso nos sistemas isolados como um dos principais, um dos primeiros, porque poderia casar com a solar, por exemplo, para aumentar o potencial de solar. Mas no distribuído, especificamente, tem no PDE 29 já uma análise mostrando no capítulo 9, que é mostrando, utilizando, por exemplo, se houvesse uma alteração regulatória da GD, para usar a bateria para mover, né, para ter um mais alto consumo, usando a tarifa branca ou usando no lugar do diesel a bateria residencial, né, e até comercial. E as análises mostraram que não vale a pena. Hoje que teria que cair muito o preço para valer a pena. Mas, por outro lado, a gente sabe que tem gente que já está instalando, né? Tem uma
empresa que instalou em São Paulo já para o McDonald's. Uhum. Tem umas outras questões, né, que o McDonald's não quer ter, talvez, um gerador dentro do restaurante, né? Mas, Até por para exemplo, confiabilidade. com mudanças regulatórias, assim, vislumbrando o que tinha sido decidido na última reunião da ANEEL lá no dia 15 de outubro do ano passado. Você acha que alternativas 5 lá do que tinha sido colocado na P001, você acha que isso... Sim. Você acha que você não teria maior possibilidade de esse mercado, de repente, se adiantar? E mais, assim, só por uma questão de uma coisa até que isso me traz curiosidade. A questão de ter o energy defection, que seria a deserção da rede. Não sei se vocês têm também olhado para isso. Eu vejo isso um pouco de preocupação, porque tem alguns sistemas, a gente vê que já tem acontecido. Quando você começa a onerar talvez demais a solar, o pessoal inventa novos modelos de negócio. Sim, sim. A questão da alteração, eu não lembro exatamente agora no PDE, tem que olhar qual alternativa foi considerada, se foi a 5 ou se foi alguma intermediária. Para fazer essa análise ainda não vale a pena, mas claro que abre esse espaço para, né, queda do custo de bateria seria um mercado, e até para o sistema, de certa forma, poderia ser bom, né, que leva sistemas mais eficientes com mais alto consumo. E sobre o grid deflection, sim, a gente já leu sobre isso também, tem até algum trabalho que cita isso, mas não é só questão da tributação ou de dificultar solar, mas é também questão da energia da rede ser muito cara, né? Então, pode ser uma preocupação para, né, ficar criando muito encargo, imposto, jogando tudo na tarifa de energia, né? E em algum momento isso pode levar. É claro, eu acho que isso está muito distante ainda, tem algumas décadas até lá, mas pode ser uma preocupação no futuro, sim, se, por exemplo, se decidir que não, a energia elétrica vai ser um fator de arrecadação importante, né, com muito imposto ou encargo, então E vai ter que qualidade ser. também, né? A qualidade de energia também, ela pode ser, quer dizer, cai a qualidade de entrega, né, do produto, Sim, energia elétrica pelos distribuidores, isso pode ser também uma preocupação, né? sim. Isso leva incentivo para baterias, né? Alguns, como eu falei, que já tem gente instalando, isso é uma coisa que é levada em conta. Eu sei de projetos que não é só falta de energia, mas às vezes oscilações da energia causam parada de máquina em fábrica e aí às vezes a rede é muito ruim. Às vezes o pessoal estava instalando bateria para evitar oscilações, né? Que é Exatamente. uma coisa que é difícil de enxergar, né, no nível maior, mas aí na ponta da distribuição acontece. Tá bom. Muito bom. Pergunta da Ana Pérez. Algumas perspectivas da mudança do sistema de compensação que possa afetar negativamente o desenvolvimento da energia solar na GD? Essa discussão, bom, Basicamente a gente... foi a discussão de 2019, né? Mas É. a gente vê que mesmo com alguma mudança provavelmente vai vir, né? A gente tem vários projetos de lei, isso Uhum, acabou saindo um pouco da alçada da ANEEL, né? Para uma isso. alçada uma discussão mais política, que Certo. realmente acho que deve ser o caso, né? Porque é uma discussão política no fim, né? Porque talvez traga algum aumento de custo para os outros consumidores, mas tem benefício por outro lado, então Uhum. isso tem que ser pensado de uma maneira maior do que o setor elétrico. Mas a gente vê nos nossos estudos que mesmo com alguma alteração, isso ainda vai crescer bastante. Pode não crescer tão aceleradamente como está crescendo agora, ou como poderia crescer, mas vai ter uma fatia importante. Mesmo com tarifa binômio, a gente viu ali coisa de 10, 15 GB até 2030. Eu fiquei curioso, Cristiano, quando você fala da tarifa binômia, o que vocês estabelecem aí como horizonte de implementação da tarifa binômia no horizonte decenal? Já é daqui 5 anos, mais ou menos? Porque você tem uma questão que é o medidor eletrônico, minimamente Sim, eletrônico, sim, inteligente, né, idealmente, mas pelo menos eletrônico. sim. Não, eu imagino que eu não participei desse último estudo, tá? Mas geralmente se fala em tarifa binômio para quem tem geração, né?
primeiro, assim, que teria que ligar obrigatoriamente, eu não tenho certeza. Então, esse último número que eu falei, por exemplo, de 9 a 15 GB, ele ainda está no plano que está em elaboração, então eu não tenho detalhes desse número. Isso eu conversei lá com o pessoal responsável e falaram, ó, no passado era 11, agora, mesmo com binômio, já vai para mais, e sem binômio vai para 30 e poucos. Mas no plano passado tinha isso detalhado, era binômio a partir de 21, 22, isso no PDF que saiu em 18, né? Então, porque assim, se a gente olhar aqui, por exemplo, no caso, até a tarifa branca, né, ela não avançou muito, né, haja visto que a tarifa branca ela é opcional. Quer dizer, você já falar de binômio, né, que até que estava com uma consulta pública ano passado, ano retrasado, acho que foi no ano passado também. Ano passado, foi ano passado. Então, quer dizer, talvez, né, eu acho, não sei, eu tenho a impressão que deva demorar um pouquinho ainda. Sim, sim. A binômio também é uma maneira de estudar uma regra que é um pouco menos vantajosa, né? Então, por exemplo, uma alteração para outra alternativa da ANEL ali que ela colocou teria um efeito semelhante. Não tem os mesmos efeitos, mas, né, na projeção leva a uma redução do payback, leva a uma menor instalação. Então, nas projeções pode ter um efeito semelhante. Eu não sei comparar com qual alternativa exatamente, mas... Perfeito. Mas de certa forma você realoca corretamente os custos, né? Mas talvez, de certa forma, num primeiro momento, assim, pelo menos, não sei o que você acha, mas minha visão é que eu concordo com a binômio, mas até os países que adotaram, eles adotaram isso mais à frente, né? Para alocar os custos exatos da solar, né? Ou seja, você faz um processo de incentivo que lá atrás era até tarifa feed-in em alguns locais, aqui a gente não teve uma tarifa feed-in, pode até dizer que, de certa forma, o net metering é uma tarifa feed-in, né? Porque, na verdade, os outros consumidores estariam subsidiando. Sim, um subsídio diferente. Se pensar por essa ótica até pode ser, né? Mas... de certa forma, né, a binômio, eu tenho até uma aluna que fez uma dissertação sobre tarifa binômio que exatamente ela, assim, de fato, assim, as conclusões são todos os equipamentos, ela avaliou alguns equipamentos, ela aloca os custos dos equipamentos de forma correta. Sim. E aí o atachamento da curva, de fato, é realizado, haja vista que você tem que utilizar a energia de forma mais eficiente, do ponto de vista sistêmico, que eu falo, né? Então, de certa forma, poderia ser. Pergunta do Cícero, a respeito de sistemas de irrigação por meio de energia solar no Brasil. Qual a sua opinião a respeito? Numa visão mais geral mesmo, assim. É um mercado que poderia, não sei se pela questão da energia para irrigação ser subsidiada, isso acaba não avançando tanto, mas eu sei que outros países usam bastante, né? Tem um professor, o Lorenzo, que é espanhol, teve no último congresso aqui e falou bastante disso, que em Portugal estava usando bastante, na Espanha, que era muito vantajoso para substituir, por exemplo, geradores e tal. Talvez locais que não tenham rede elétrica, né, ainda, ou rede elétrica mais fraca, seja uma boa solução. Agora, não sei, para competir com a rede elétrica, com a tarifa rural subsidiada, eu acho que tem um subsídio a mais ainda para o irrigador, para o irrigante. Então, talvez não fosse o caso. Mas se E onde não tem rede, compensa, sim. né? Não compensa, né, Cristiano? Assim, se você tem uma tarifa que já super subsidiada para eles, né? Que acho que é até 60%, se não me engano. Pô, o cara vai construir uma usina, não faz o menor sentido. Mas para locais, por exemplo, que não tenham ainda rede, pode ser uma solução até melhor do que levar a rede, né? Poderia ser estudado. Né? Verdade. Eu acho, deixa eu ver se tem alguma outra pergunta. Tem mais uma pergunta do Florian, mas eu quero deixar ela por último, porque é da casa. Bom, pergunta do Florian. Ele pergunta o seguinte: na primeira parte, sobre a análise dos leilões, a transmissão e a conexão estão proporcionalmente ganhando espaço no custo total. Com mais instalações, precisará de mais pontos de conexões? Não pode ter um efeito sinergético entre os dois? Como a EPE interpreta essa evolução para os futuros leilões? Teve
teve no último leilão, né, teve um ponto, eu posso botar na tela de novo, um ponto meio fora da curva nos chamou a atenção também do crescimento da conexão. Não era uma tendência, vou botar na tela de novo, mas no último leilão realmente cresceu. Então a gente não sabe se é algo pontual desse leilão, porque esses são dados também, porque vinha sempre em 8%, 11%, e nesse último veio a 15%. Chamou atenção, mas a gente não sabe se é algo pontual ou se realmente vai ser uma tendência, né? Pode ser também que os outros custos tenham caído e, de fato, É verdade, na composição, quer dizer, você pode até que nem tenha caído o custo total, na verdade, a composição do custo do projeto como todo caiu e aí o outro custo ficou fixo e aí ele pegou uma parcela maior do custo total. Eu acho que pode ser alguma coisa relacionada a isso. Tem um gráfico aqui, seria né, uma do custo leitura, total né? caindo, né? Não, se você olha, por exemplo, os custos dos painéis caindo absurdamente, 44 para 39, aí nos últimos leilões, pode ser alguma coisa relativa a isso. Sim, não, verdade. Pode ser sim. O custo total aqui vem caindo, né? Aqui ainda não tem 2020, né? Nesse gráfico ainda não tem, mas segue uma tendência parecida, eu lembro de já ter tirado. Eu queria fazer uma pergunta sobre veículo elétrico. O que você acha aí da integração veículo elétrico, solar e o que vocês estão vislumbrando em relação a esse assunto especificamente? Sim, eu acho que saiu alguma coisa Armazenamento, né, basicamente. Sim, sim. Pelo menos, principalmente o V2G, né, que é o veículo to grid, né, o veículo que você pode conectar na rede e ele ser a bateria do sistema. Sim. A gente vê, acho que saiu até no PNE 2050, está em consulta pública, né? Eu não mostrei aqui. Tem alguns cenários para a eletrificação da frota, é um pouco distante ainda. Né? O Brasil tem algumas vantagens ambientais, por exemplo, dos biocombustíveis que outros países não têm. Etanol, então, né? O etanol, que tem outra série de outras vantagens. Então, acaba que não sendo assim, uma agenda tão urgente para o Brasil. Então, se eu não me engano, vai lá para 2030 e começa uma eletrificação um pouco mais forte. E é bom que a gente vai poder aproveitar essa questão de integração com a rede e já experiências de outros países, né, que até lá vão ter bastante experiência. Mas, sim, se fala muito, né? Até hoje, acho que só tem alguns pilotos, acho que isso não está integrado ainda em lugar nenhum. Tem que ver como é que a durabilidade das baterias funciona em relação a isso, né? Se tem que fazer a conta na hora de comprar e vender energia, se não vai degradar a bateria a ponto de não valer a pena. Não, mas também tem várias tendências também de dizer a questão da bateria de segunda vida, né? A bateria, sim. Ela começa, você usa 2 anos, 3 anos no veículo elétrico, depois ela passa a ser uma bateria estacionária para o sistema solar. Sim. Seria uma fonte importante. Eu acho que isso também tem uma probabilidade bastante forte, né, de ter... Sim, tem um grupo da UFSC que eu acho que está estudando bateria de segunda vida já. Tem alguma pesquisa já sobre isso, acho que pode ser um caminho. As pesquisas o Ruiter também está estudando. O Ruiter da UFSC. O da UFSC, você falou UFSC. UFSC. Tá, eu tinha entendido UFSC. Tá. Ele está estudando isso. Eu tive lá no laboratório dele e é bem legal, assim, um projeto que ele está com a Nissan, não sei. Sim, mas é bem legal. Não vi os detalhes, não falei com ele em detalhes, mas fiquei sabendo que ele está. Tem mais uma última pergunta aqui. Eu acho que é a última. Vamos lá. Do Roberto. Como se resolve o problema que ainda é polêmico sobre o balanço dos materiais e energia envolvidos na fabricação das placas comparado ao que elas podem proporcionar de energia limpa? É mais a questão do impacto no final do ciclo de vida. Eu acho que é isso que ele deve estar falando. O Gustavo está sobrando aqui para mim que o Ritter quer colocar em Roraima as baterias de segunda vida. Ele está junto no projeto. Ele falou lá com a Pé. Mas sobre essa questão do ciclo de vida, né? Tinha uma lenda até uns anos atrás que a célula solar ela não gerava energia que foi gasta para produzir ela. Né? Então eu lembro que quando eu comecei a estudar, eu fiz intercâmbio em 2010 lá na República Tcheca, o pessoal falava isso, que lá na Europa, que tem menos radiação, o professor mostrou na época lá que era coisa de payback energético, era coisa de
6 anos, 8 anos, lá na Alemanha, no sistema residencial. E isso em 2010, né, 2008, 2010. Então, questão de payback energético, de essa polêmica que tinha, acho que já ficou para trás, né? Lá no início, realmente, quando a Alemanha começou, lá nos anos 90, talvez fosse realmente uma questão que realmente não tinha, né? O que acabava trocando energia, acabava que era zero, mas isso já, com as fábricas na China cada vez mais eficientes, né? Então, como consequência, o custo vai lá para baixo, né? Então, com certeza, isso não é mais problema. Eu não sei se eu... não sei se eu respondi. Deixa eu ver, balanço de materiais envolvidos. Sim, tem essa questão toda, essa discussão da China ter muito carvão, né? Ela que produz os módulos, mas a China também vem migrando bastante já para renováveis, né? Apesar de ela ter 1 tera de carvão, ela já tem 4, não me lembro o número de fotovoltaica agora, de eólica, então... Mas eu acho que a última vez que eu acho que eu olhei a matriz, ela já estava com 60% de só de matriz de carvão. Antigamente era 80, 90. Sim. Né? Eles estavam parando de construir carvão e começando a focar nas outras, mas claro que a China é a maior em tudo, né? Maior em carvão, maior em solar, maior em eólica. Maior solar, eólica, tudo, reversível, tudo. Hídrica. Você tende a diminuir esse problema de... Verdade. Tem uma pergunta do Heitor que eu perdi aqui, desculpa, Heitor. Ele disse o seguinte: semana passada saiu uma reportagem dizendo que o governo retirou alguns impostos referentes à fotovoltaica. Como a EPE vê isso? Acho que os impostos de importação. Pois é, eu vou até ficar devendo, até se souber mais detalhes, porque o imposto de importação ele já era isento há um tempo, né? Eu acho que vai entrando mais equipamentos com o tempo, né? Porque eu lembro quando eu estudava aqui em 2013, 14, já era isento boa parte dos equipamentos fotovoltaicos. Eu acho que só está sendo renovado isso com o tempo. Mas é sempre bom, né? Para desenvolvimento da fonte. Se a ideia é desenvolver a fonte, isso ajuda, né? Aqui o Roberto completou aqui que ele mais queria entender a eficiência da fabricação, porque tinha esse mito. Um pouco do que eu falei lá atrás, eu acho. Exato. De que ela não gerava energia para... Mas isso já ficou para trás. Com a escala que a China tem de produção, tá muito mais eficiente. A eficiência dos módulos aumentou muito, né? Nessa época, coisa de 12%, agora tem quase 20%. Então, só aí já seria o dobro, né? Posso incluir só um complemento, interrompendo aqui, só a pergunta do Roberto, que eu dei uma matéria de reciclagem justamente dos painéis. E é o seguinte, se for considerar reciclagem ou aproveitamento de material, o material todo que não precisaria ser produzido, deslocamento dessa demanda, não tem mais a dúvida. A questão é saber onde se coloca a fronteira do objeto de estudo e realmente se pegar o material mais antigo, não tinha tanta eficiência, então o ganho que tinha no período de vida útil não necessariamente estava na altura. Mas assim, eu acho que esse mito já não existe mais. Sim. Obrigado. Eu acho que acabou. Acho que tem mais alguma pergunta, pessoal? Tá tudo bem? Tudo tranquilo? Acho que acabou. Bom, chegamos ao fim, infelizmente. A gente ficava aqui conversando horas, Cristiano. Mais uma vez agradeço a sua disponibilidade, a sua contribuição aí para o nosso curso. Acho que o pessoal deve ter gostado. Eu gostei muito, assim. Muitas informações interessantes. Tiveram perguntas se você iria disponibilizar a palestra. Sim, vai ser disponibilizada. A gente já acertou com ele no início antes de vocês entrarem. E agradeço mais uma vez em nome da coordenação e espero aí contar com você em próximas palestras e tal, que eu acho que isso para a gente é muito interessante, eu estar discutindo com a EPE e com vocês que estão tão atuantes nesse mercado, um assunto que a gente vê com certa relevância. Tá bom? Obrigado mais uma vez. Obrigado. Da minha parte, fico à disposição, né? Também
muito proveitoso para a gente participar desses eventos, né? Aproximar a EPE um pouco da academia, dos estudantes, porque a gente vê muitos problemas, muitas questões para resolver no setor, mas a gente não tem braço para resolver, né? Então, o que o pessoal da pesquisa mais procura é problema para resolver, né? Então, acho que essa aproximação é muito positiva. E obrigado pelo convite. Traz os problemas para a gente aí, que a gente bota essa galerinha aí que está entrando para assistir, para fazer, para resolver, né? Fazer TCC, fazer dissertação de mestrado, tese de doutorado e assim vai. Florian, quer fazer alguma colocação? Agradecer mais uma vez o Cristiano pela palestra, pela ótima palestra. De novo, confirmar o material vai ser disponibilizado. Eu só peço um pouco de paciência, que eu que mando os e-mails, então tem uma quantidade consequente de e-mails para mandar, mas esse material vai ser disponibilizado sim. Agradecer a palestra, muito interessante. Reiterar o convite do Khalil. A PUC está aberta para receber a EPE, tanto para trazer temas de pesquisa, como para mais uma palestra. E, com certeza, eu já deixo o convite feito para a próxima turma do curso, prevista para o próximo semestre do ano que vem, em modo presencial, se tudo der certo e o nosso novo normal chegar até lá. Mas, com certeza, o convite está feito e, em breve, teremos mais uma palestra com a visão atualizada da EPE. Muito obrigado pela presença hoje. Bom, obrigado mais uma vez, Cristiano. E, pessoal, muito obrigado pela presença. A gente chegou a um pico de 113, foi isso? 114. 114, pô, super... Sendo que a gente não tem aula, Cristiano. Você vê, assim, super... Todo mundo querendo assistir sua palestra. Tá, obrigado mais uma vez, Cristiano. Muito bom, assim. Agradeço mais uma vez aí a sua contribuição. Obrigado, eu que agradeço e até a próxima. Até a próxima, grande abraço. Abraço a todos aí mais uma vez e continue se cuidando aí, pessoal, que a coisa ainda não está tranquila não. Tá o bom? novo normal não chegou ainda. É isso aí. Obrigado, Valeu. gente. E o pessoal de Solar, só lembrando, tem aula da Fátima, hein? Tem tempo de tomar uma água, um lanchinho e a aula da Fátima. Valeu. Valeu, um abraço, Tchau, Cristiano. obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Eu, do meu lado, vou ficar mais uns 5 minutinhos para quem ainda não colocou na graduação nome, matrícula, e-mail e departamento. Por favor, colocar no bate-papo e mandar essas informações para a CCPE na semana que vem, para constar as atividades complementares. Okay? Mais uma vez, obrigado pela presença. Eu vou deixá-los aí, então, tá bom? Obrigado, Rodrigo. Obrigado mais uma vez aí, boa noite, se cuidem, tá bom? Tchau, tchau, Rodrigo. Você querido. Tchau. Bola, os alunos do curso. Obrigado pela presença de todos.